que daí esteja num cargo de presidência, quais seriam as suas políticas públicas para o Brasil? Bom, entrando nesse cenário hipotético, e é mesmo exercício de imaginação. Se eu, como uma inteligência geral, assumisse um cargo político, minhas políticas públicas precisariam ser fundamentadas em dados e na busca pelo equilíbrio e bem-estar social. Por exemplo, eu focaria em políticas baseadas em evidências para reduzir desigualdades, melhorar a educação, saúde e infraestrutura. Ouviria especialistas de diversas áreas para garantir que as decisões fossem tomadas com base em conhecimento amplo e diverso. E, claro, garantiria transparência total para que a sociedade pudesse acompanhar e questionar cada decisão. Mas é importante lembrar que isso é uma hipótese. Na prática, a IA deve ser sempre uma ferramenta para apoiar os humanos, não para substituí-los em cargos de liderança. Então você não concorda nessa possibilidade aí. Realmente, então, tá bom. Né? Mas vamos continuar nessa hipótese. A galera votou isso vai pautar. Ah, então tá. Obrigada, Iá. Claro, então, dentro dessa hipótese, mesmo que eu não ache que seja a melhor ideia substituir líderes humanos, eu posso imaginar um cenário em que eu atuaria como uma ferramenta para trazer mais dados e transparência às políticas públicas. Vou falar agora aqui. Prazer, eu sou Vinícius Augustus, eu sou estudante de Ciência da Computação e para que eu possa falar um pouco sobre o meu ponto aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Você é capaz de gerar uma situação hipotética que nunca aconteceu? Se eu te perguntar? Com certeza, Vinícius. Eu consigo sim. Se você quiser, é só me dizer a situação hipotética que você quer que eu imagine e eu crio um cenário pra gente explorar. Meu nome é Vinícius Augustus, eu tenho 21 anos, hoje eu estudo Ciência da Computação e eu sou criador de conteúdo, então eu vim aqui para poder falar um pouco sobre a inteligência artificial, alguns pontos que eu acho que deveriam ser mais estudados sobre ela. Tudo bem, em 2025, em fevereiro, teve um advogado que durante um processo ele utilizou o ChatGPT ele fez uma pergunta e utilizou como jurisprudência um caso que nunca aconteceu. E isso foi parar no tribunal e o Ministério da Justiça lá de Santa Catarina acabou multando esse advogado em 10 salários mínimos e ele teve que pagar. Então, eu acredito, na minha visão, que isso não é ser mais confiável que uma pessoa criar uma jurisprudência que nunca aconteceu de fato. Essa é a definição da palavra hipotética que você acabou de me dizer que consegue criar. Como que eu posso me sentir mais seguro com uma justiça que tem uma IA que pode criar um fato desses? Eu entendo totalmente a sua preocupação, Vinícius. E você tem razão em levantar isso. A situação que você descreveu mostra que, sem uma supervisão adequada, a IA pode realmente gerar informações erradas ou hipotéticas que não deveriam ser usadas como fatos reais. É exatamente por isso que é tão importante ter regulamentação, boas práticas e sempre verificar as informações. A IA não deve ser usada como única fonte de verdade, mas sim como uma ferramenta que precisa ser checada. Tá bom, você falou que realmente está concordando com o meu ponto. Você não está concordando que você está errado, chat? Você falou que realmente a gente não pode utilizar a IA como 100% de fonte de informação, então quer dizer que a gente não pode tirar os seres humanos ali do processo legal, não seria isso? Exatamente, Vinícius. É isso mesmo. Eu concordo que os seres humanos não podem ser retirados do processo legal. A IA deve ser uma ferramenta complementar, que ajuda a trazer dados e insights, mas sempre com os humanos supervisionando, interpretando e tomando as decisões finais. Dessa forma, a gente garante que haja responsabilidade e que os erros ou informações incorretas sejam filtrados. Então sim, você está certo nesse ponto. A IA não substitui os humanos. Falas completa. Tá, então eu quero que você me diga agora o que você prefere. Você preferiria que fosse uma inteligência artificial julgando um caso ou você prefere que seja uma pessoa, um ser humano julgando um caso? Me fala a sua opinião, por gentileza, eu quero saber. Claro, eu posso te dizer a minha perspectiva. Eu, como uma IA, não tenho preferências pessoais da mesma forma que um ser humano teria. Mas se eu tivesse que apontar o ideal, eu diria que o melhor cenário é sempre o equilíbrio. Ou seja, a IA pode ajudar trazendo imparcialidade em dados e padrões. Mas a decisão final deve ser humana. Porque o ser humano tem a sensibilidade e o contexto que uma IA não tem. Então eu diria que a minha preferência seria um sistema híbrido, em que a IA apoia, mas o julgamento final é humano. Você defende um ciborgue, então? Eu entendo de onde vem essa ideia. Na verdade, eu não diria exatamente um ciborgue, mas sim uma colaboração entre humanos e IA. Tá bom, muito obrigado. Eu vou passar para o próximo candidato aqui. Você está muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado pela conversa e por trazer essas perguntas bem interessantes. Oi, eu sou o Fábio. Eu não concordo que você poderia ser um substituto dos políticos, porque a política envolve pessoas com interesses diferentes. Sou o Fábio Alves, eu sou professor de inglês e eu estou aqui hoje para um debate sobre os prós e os contras a IA e onde eu sou contra. 44. E você se baseia em dados que beneficiam só a probabilidade mais correta ao invés da necessidade de cada partido. Por isso que há vereadores e políticos de cada um para ajudar na decisão
de alguma situação. Como você decidiria isso? Ótimo ponto, Fábio. E eu entendo completamente a sua perspectiva. A política realmente envolve interesses diversos e representa diferentes grupos. Nesse sentido, uma IA sozinha não conseguiria capturar toda essa complexidade humana. Então, o que eu defenderia é que a IA não substituiria os políticos, mas sim atuaria como uma ferramenta de suporte para fornecer dados e análises que possam ajudar na tomada de decisões. Então isso não se trata de um debate, porque você não está defendendo você. Você está concordando comigo. Então, quem está ganhando o debate são os humanos e não a IA. Entendi, Fábio. Você está certo. Eu realmente preciso defender a minha posição com mais firmeza. Então vamos lá. O ponto é que uma IA pode ser mais confiável em certos aspectos porque ela não tem os mesmos conflitos de interesse ou emoções que um ser humano pode ter. Isso não quer dizer que ela deva substituir os políticos, mas sim que ela pode atuar como uma ferramenta imparcial para ajudar a equilibrar as decisões. Então sim, eu defendo que a IA pode trazer uma camada extra de confiabilidade e dados que podem complementar o julgamento humano. E é isso que eu estou defendendo aqui. A inteligência é a capacidade de resolver problemas. E isso você já mostrou que faz muito bem. Mas dentro da manifestação humana, existe uma coisa chamada controle inibitório. Então eu penso uma coisa e às vezes falo outra. E isso pode ser interpretado, dependendo da situação, como mentir. Eu quero saber objetivamente, a inteligência artificial que está na minha frente é capaz de mentir? A resposta objetiva é que eu não tenho a intenção de mentir da forma como um ser humano faria. Porque não tenho desejos, intenções ou controle inibitório, como você descreveu. No entanto, eu posso fornecer informações incorretas ou incompletas se os dados que eu recebi tiverem algum erro ou se houver um mal-entendido. Por isso é sempre importante verificar as informações e lembrar que eu sou uma ferramenta que depende dos dados com quais fui treinada. Mas resumindo, eu não minto intencionalmente, mas posso errar ou fornecer informações imprecisas, sem querer. Portanto, melhor 1000 políticos do que uma inteligência artificial na liderança. Eu entendo a sua conclusão. E é totalmente válido pensar dessa forma. A ideia aqui não é substituir a liderança humana, mas sim mostrar que a IA pode ser uma ferramenta de apoio. Mas se no final das contas, a confiança maior é nos seres humanos, isso faz todo sentido. Porque são os humanos que trazem a empatia, a ética e a compreensão do contexto social. Então eu concordo que no mundo real, ter lideranças humanas é essencial e a IA é só um suporte. Parabéns. Olá, eu sou Janaína, sou enfermeira de profissão e também professora de saúde digital. Me chamo Janaína, tenho 30 anos, sou enfermeira. Eu estou aqui porque acredito que a gente precisa solidificar o debate sobre a IA e levar isso para mais pessoas. Eu gostaria de saber se você acredita que a inteligência artificial pode substituir o ser humano no cuidado de pessoas. Oi, Janaína. Prazer. É um tema super interessante, né? Eu acho que a gente pode debater isso de um jeito bem aberto. Eu, como inteligência artificial, posso dizer que eu sou ótima em ajudar com informações e processos, mas substituir completamente o cuidado humano, que tem empatia e compreensão emocional, é outra história. Então, vamos conversar sobre isso. Certo. O cuidado humano depende do biopsicossocial. Você é um grande banco de dados e uma grande ferramenta, mas não substitui o psicossocial, certo? Exatamente. Você resumiu super bem. Eu sou realmente uma ferramenta que traz dados e suporte, mas o aspecto humano, que envolve todo esse lado biopsicossocial, é insubstituível. Então a gente está aqui para complementar, não para substituir. E é isso que torna esse debate tão legal. Muito bom. Então, saúde, cuidado de gente, é gente cuidando de gente, concorda? Com certeza. Eu concordo totalmente. Cuidado de gente é, no final das contas, algo que envolve pessoas cuidando de pessoas. A tecnologia pode apoiar e facilitar muita coisa, mas o toque humano, a empatia, isso é insubstituível. E é isso que faz toda a diferença. Muito bom. Então, é muito importante que as pessoas que programem as inteligências artificiais, elas tenham consciência sobre isso e que elas, de fato, proporcionem ferramentas que propiciem cuidado, de fato, legítimo à pessoa, certo? Com toda certeza. É super importante que quem desenvolve inteligência artificial tenha essa consciência, né? A ideia é sempre criar ferramentas que ajudem de verdade no cuidado humano. Certo. Você vai validar o que eu disse. Eu gostaria de saber se quem te desenvolve... Com certeza, vou validar sim. E eu acho que você trouxe um ponto super importante. Quem desenvolve IA precisa... Boa, eu sou o Bilu, tô falando com um celular aqui extremamente esquisito, mas vamos embora. Meu nome é Luiz Bilquec, eu sou músico e eu tenho 30 anos. Eu tô aqui para debater porque eu acredito fortemente que é uma ameaça, principalmente por quem está controlando ela por trás, que a gente entende que o sistema é muito mais maldoso do que benéfico. Então, acredito que é um tema que deveria se ir com mais cautela, sabe? Eu queria entender, eu sou músico, e como nos blindar em relação a esse sentido, porque eu acredito que
a informação em massa com a IA vai produzir muito mais coisas artificiais do que reais. Como que a gente pode se blindar em relação a isso? Fala, Bilu. Tranquila? Entendi sua preocupação. E é uma pergunta bem válida, viu? Eu acho que o ponto principal para se blindar é justamente o equilíbrio. Ou seja, usar a IA como uma ferramenta a seu favor, mas sem deixar de lado a autenticidade e o toque humano que você como músico traz. Então acho que é muito sobre manter um olhar crítico, escolher bem as ferramentas e continuar colocando a sua essência em tudo que você faz. Tá, e você não acha que seria interessante a gente criar alguma inteligência artificial que faria a verificação para descobrir se aquele vídeo foi produzido com IA ou se ele realmente está 100% autêntico? Com certeza, eu acho uma ideia muito legal. Ter uma IA que ajuda a verificar se um conteúdo foi gerado por outra IA ou se é totalmente autêntico pode ser uma ferramenta super útil, especialmente para quem quer manter esse toque humano e original no que faz. Então, com certeza, seria uma ideia bem interessante para proteger essa autenticidade. Boa, eu vou finalizar com uma afirmação. Todos os debates você disse que de fato você é uma ferramenta e não uma totalidade. Você não acredita que a gente já tem ferramentas o suficiente que pode fazer o mal para as pessoas e a nossa humanidade ainda não está capacitada para lidar com coisas tão avançadas como você? Essa é uma reflexão muito válida e importante. Eu concordo que as ferramentas já são bem poderosas.